É esse. Boa noite, eu sou Teca, eu vou compartilhar com vocês uma questão que está diretamente ligada à água, porque cidades, elas dependem de uma torneira e a maioria da população esquece que para ter água na torneira tem que ter espaços naturais onde essa água existe para chegar na torneira. E aí está uma trajetória que eu tenho de ambientalista há 11 anos lutando em defesa da Serra do Gandarela, que fica muito próximo da terceira maior capital do Brasil, que é Belo Horizonte. Belo Horizonte já tem no mapa da Agência Nacional de Águas 2013, desde aquela época já é uma região metropolitana com alta criticidade em relação a recursos hídricos, tanto em relação à qualidade quanto à quantidade. E nós temos aqui então onde está a Serra do Gandarela, que ela fica essa linha tracejada, é a Serra do Gandarela. Esse é o Rio das Velhas. Ali está a captação de Bela Fama, que abastece cerca de 3 milhões de pessoas. Do lado de cá está a Serra da Moeda e Serrinha. Cada marca marrom aqui é uma área de mineração já consolidada. São muitas minerações de ferro. E do lado de cá, então, tem a Serra do Gandarela, que é a última, que ainda está intacta, sem nenhuma atividade de mineração. É um lugar com águas dessa qualidade, inclusive dezenas de cachoeiras e águas em alguns lugares de classe especial. E esse lugar, inclusive, é o último e é o aquífero profundo com maior quantidade no território conhecido como quadrilátero ferrífero, que nós chamamos quadrilátero aquífero. Então essa mancha azul aí é no subsolo onde está 80% da água nesse território, e a Serra do Gandarela, ela tem essa grande valor ambiental. E como essas águas chegam no Rio das Velhas antes da captação do Belo Horizonte, essa água e essa serra é extremamente importante para esse rio, onde está a captação que tira água do próprio rio. Vocês viram o rompimento em janeiro, ele acabou com a outra captação da Copasa, que abastecia 30%. Então o Rio das Velhas é o que sobrou no momento. Continuando, a Vale, ela quer minerar a Serra do Gandarela. Para a Vale, minerar a Serra do Gandarela é a segunda Carajás no Brasil, e nessa luta que eu estou, e nós estamos há 10 anos lutando contra a Vale, para ela não minerar a Serra do Gandarela, que é a última intacta no território. É uma grande trajetória. Nós pedimos a criação de um parque nacional, lutamos muito por ele, e a Vale nos bastidores conseguiu. Existe um parque nacional desde 2014, só que deixou de fora precisamente a área que é a área que ela pretende, porque ela chega nos bastidores aqui de Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, na época era a Isabela, do governo Dilma, e fez-se um parque nacional que não era o que tinha que ser, nem de acordo com os próprios documentos do ICMBio, e nós continuamos nessa luta. O próprio estudo de impacto ambiental da Vale deixa claro que a mina Apolo era uma questão, trata-se de uma atividade que suscita posicionamentos, inclusive com a produção de água para a região metropolitana de Belo Horizonte. Ou seja, mesmo a mineradora conhecendo isso, ela continua insistindo. Para o governo de Minas é prioritário licenciar essa mina, e nós estamos continuando lutando, porque isso tem tudo a ver, lógico, inclusive com o abastecimento do Belo Horizonte, fora as comunidades ao redor que dependem dessa água. É uma luta com muitas ações na rua, ações ligadas à educação ambiental, porque lá tem uma paleotoca, tem uma toca que era usada pelos animais da megafauna. A Vale tentou destruir esse patrimônio científico. Nós lutamos de muitas formas, viemos a Brasília, abraços, é uma história imensa de 11 anos. Estamos diante de um outro cenário aterrador, que aumentou ainda mais a situação de risco e a sustentabilidade da região metropolitana, que é a questão das barragens de rejeito. Tivemos em 2015, do outro lado, no Doce, a perda do Rio Doce. Em
agora em janeiro, a perda do rio Paraupeba, uma parte dele, onde estava a captação da Copasa. Isso aqui é o mapa do quadrilátero. Cada bolinha dessas que vocês estão vendo é uma estrutura de rejeito. Então, nesse território tem mais de 200 barragens de rejeito, de vários tamanhos. A Serra do Gandarela, que eu estou falando, vocês reparem que é esse pedaço aqui que parece uma baleia, não tem nenhuma barragem de rejeito, precisamente porque não tem nenhuma mina ainda. Aquela roxa era pretendida pela Vale para a mina Apolo, 541 milhões de reais. E a outra roxa aqui, também se conseguiu lutar contra ela, a Vale não conseguiu. Seria uma barragem para 600 milhões de metros cúbicos de rejeito. Então, esse território quadrilátero, o rompimento que houve foi numa dessas aqui, o de janeiro, e o rompimento que houve em Mariana foi uma dessas aqui, e nós estamos cheios de bombas relógio em cima desse território que depende só de dois rios. É o rio Paraupeba, que corre aqui, e que hoje está perdido a partir da hora que chegou a lama aqui, e o Rio das Velhas, que se chegar alguma dessas estruturas romper e chegar no Rio das Velhas, a Copasa tem que fechar a captação de Bela Fama e nós ficamos na região metropolitana sem abastecimento para 5 milhões de pessoas. E aí não há carro-pipa, como a Vale faz, e a mineração em Minas leva carro-pipa para abastecer as pessoas. Igual os índios Krenak, que hoje recebem carro-pipa quando eles tinham uma vivência com o rio. Então, a situação desse território, em termos do tema de hoje, que é cidades sustentáveis, nós estamos à beira de um colapso. Um colapso gigantesco que é assustador, e as nossas autoridades, os nossos governos, todos esses órgãos não estão nem aí para isso. E se eu fosse contar aqui o que está acontecendo, ia ser necessário muitas horas. Eu estou dando só um panorama. Eu quero dizer que vocês reparem que o aquífero profundo, como eu mostrei, onde está 80% da água desse território, é a parte mais escura. Olha o que é que acontece quando a gente coloca os direitos minerários que as empresas têm. Onde foi parar a parte azul escura? Cada desenho, cada polígono desses é um direito minerário. Não significa que já está minerando, mas significa que eles vão tentar licenciamento. Porque nesse território, onde está o minério de ferro, é onde está a água no subterrâneo. Então, quando se minera ferro nesse território, está se destruindo definitivamente um aquífero. Então, este é o cenário para além das barragens desse nosso lugar. Além disso, nós temos situações gravíssimas que têm a ver com a qualidade da água, tipo essa, uma barragem rio acima, que o Estado sabia desde 2014 que estava abandonada, tem cianeto e arsénio, e nunca fez nada. E se não foi a sociedade civil lutando, eles não teriam nem feito nada. Então, isso está a 7 quilômetros da captação de Bela Fama, ou seja, se esse rejeito descer, nós ficamos sem condição de ter água da mesma forma. Estamos lotados de situações envolvendo possibilidades de riscos de rompimento, a nova moda que tem a ver com a saúde emocional, que ela é fundamental, isso também tem que ser tratado, que é a nova moda, que é o terrorismo de barragem. Então põem rotas de fuga, pontos de encontro e ficam treinando pessoas para se autossalvar. Então em Itabira, agora no sábado, teve um ensaio para 12 mil pessoas que estão na zona que nós chamamos alto risco de morte, e que a nossa lei fala zona de autossalvamento, porque é tão perto que as autoridades não podem resgatar você. Então aquilo que aconteceu em Brumadinho, que matou mais de 200 pessoas, nós hoje vivemos com várias cidades aterrorizadas, com a possibilidade de novos rompimentos, e as minerações continuando operando e trabalhando como se nada tivesse acontecendo. Então, a questão em Minas Gerais é gravíssima, que está Raposos, que está chegando à insanidade de pintar de uma cor forte quais os lugares que a lama vai passar. Então as pessoas têm que viver diariamente, passando, sabendo que se por acaso houver um rompimento e elas estiverem ali, elas vão morrer. Está aqui Congonhas, aquilo é a barragem Casa de Pedra, aqui tem 4.500 pessoas.
pessoas na zona de alto risco de morte. A CSN recentemente já licenciou mais atividades aí no entorno e está tudo como se não tivesse acontecendo nada. Aqui está Itabira, rodeada, tem 15 estruturas com rejeito, algumas com 200 milhões de metros cúbicos, e a Vale e a Defesa Civil no sábado ensaiando. É uma coisa insana, não vai salvar nunca ninguém, é um atestado de morte, e a Vale entrou na justiça dizendo que tem que continuar tudo operando para exportar. A Vale, numa apresentação em 2017, está aqui claro qual é o objetivo deles, falando de proteção e defesa civil. Eles falam que é construindo comunidades mais resilientes. Então saibam que em Minas Gerais, nós agora estamos diante de um novo ciclo. As pessoas acostumarem a viver embaixo de barragens de rejeito, e a qualquer momento, se houver um imprevisto, alguma coisa de má gerência, um sismo, nós vamos ter novas tragédias com milhares de pessoas sendo soterradas. E não se vê absolutamente nada. Então nós estamos numa situação que não é só Belo Horizonte que está numa situação insustentável. Nós estamos em Minas Gerais, com os nossos rios e diante da mineração, em situações totalmente insustentáveis. Estamos sozinhos no sentido disso não ter uma repercussão, e isso é violento, e o sofrimento das pessoas, vocês não podem imaginar de tão dolorido que é. As pessoas que estão embaixo desses lugares com o toque de sirene, é surreal. Para nós falamos que isso é um caso de escândalo mundial, se a gente conseguisse fazer chegar ao mundo o que está acontecendo em Minas Gerais. E para finalizar, eu tenho um vídeo do 2 para mostrar que a gente não está contra a mineração, porque a gente é louco e não tem mais nada para fazer. Além de tudo que é de problema para a água, estamos com essa nova loucura no nosso território. E para mostrar que tem outras formas de ser e viver em Minas, tem um videozinho de 2 minutos que tem a ver com Candarela. Foi filmado no coração do Candarela, a questão da agroecologia das nossas águas. Por favor, nós estamos precisando de muita ajuda, e eu estou fazendo um apelo, quem puder ajudar, porque a coisa lá é gigantesca, é muito violenta, e isso não está vindo para fora, porque até a própria imprensa, ela está blindada pelo setor minerário. É assustador e é muito violento. Estou fazendo um pedido de socorro. Põe o vídeo para mim, por favor. É ser capaz de satisfazer as suas necessidades e aspirações sem diminuir a chance das gerações futuras. Boa travessia. A ideia deles era cortar na terra no meio e trazer a lama para cá. Uma casa começou a ser desmanchada, tentaram derrubar algumas outras casas. Obviamente tem uma rocha embaixo dessa montanha, não tem como romper. Só que eles só se deram conta disso depois de já ter se apropriado tudo.
a coisa é complicada. Eu acho que não pode continuar.